Boa noite. Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre os cuidados paliativos na questão da tanatologia. Como é que esse processo ele acontece, principalmente no nosso período, no nosso tempo, em que as pessoas elas não morrem mais nas suas residências, e sim nos hospitais. Então, vamos ver quais são os cuidados paliativos onde o paciente e os familiares eles vão convivendo com essa situação sobre o seu ente querido, seja num momento terminal ou numa doença crônica, ou se o seu ente querido ele está passando por doenças delicadas, como a esclerose, de diversas formas, quais serão os cuidados paliativos, né? Tanto na área médica, como na área terapêutica, como também entre os profissionais da saúde que fazem parte do sistema hospitalar. As enfermidades, elas sempre colocam a vida em risco. Muitas vezes, independente delas serem doenças agudas ou crônicas, com ou sem possibilidade de serem curadas, elas exigem uma abordagem de cuidados, muitas vezes complexas, que levam em consideração o bem-estar geral do paciente e principalmente dos seus familiares em relação ao sofrimento que cada um enfrenta, né? E essa abordagem ela é definida pela Organização Mundial da Saúde, que são os cuidados paliativos. Esses cuidados paliativos, eles foram definidos desde 2002. Tá? Então, o corpo que cuida, né, desse paciente, seja uma equipe multidisciplinar dentro dos hospitais, ou mesmo no seio familiar, eles precisam, né, ter uma abordagem mais humana diante desses cuidados. E também nós precisamos cuidar da saúde mental de quem é cuidador e dos familiares que estão ali com aquela situação de enfrentamento, seja da morte ou não, seja de uma doença aguda, crônica, uma depressão, uma perda. Os cuidados paliativos, eles têm como objetivo melhorar a qualidade de vida, não só do doente,
como também dos seus familiares, fornecendo um atendimento precoce e controle dos sintomas físicos, sociais, emocionais e espirituais degradáveis em meio à doença que ela sempre ameaça a vida. Então, os cuidados paliativos, ele tem esse objetivo de melhorar essa qualidade de vida. E para prestar esses cuidados, né, é preciso conhecimento e entender os princípios orientadores que foram definidos desde 2009 pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Tá? O que seria descrito abaixo foi retirado do livro Manual de Cuidados Paliativos, né? Rio de Janeiro, 2009, na página 340. Nós vamos ver quais são os cuidados paliativos mais importantes, né? Nessa prestação de serviço, onde o paciente ele precisa se sentir amparado, acolhido num momento delicado, seja da vida, seja num período terminal, seja preparando os familiares para a terminologia desta vida. Vamos ver quais seriam eles. Primeiro, iniciar o acompanhamento em cuidados paliativos o mais cedo possível, justamente com um tratamento que possam modificar a doença. Isso inclui fazer todas as investigações necessárias para entender melhor o tratamento e o manejo dos sintomas apresentados. Tá? Então, vai exigir uma investigação na área biológica, na área social, na área espiritual, em todos os setores, para que esse paciente seja melhor tratado em todos os sentidos, né? E sempre o cuidado de enfatizar a importância da vida, a importância de estar vivo. Não é importante você enfatizar que a pessoa está ali, está prestes a morrer, ela já sabe disso. O importante nos cuidados paliativos é sempre enfatizar o momento da vida, é estar ainda presente com os seus familiares e acompanhar, né, o acolher esse paciente. E uma coisa que nós não temos é essa compreensão da morte como um processo natural, sem antecipá-la ou adiá-la.
nós não conseguimos aceitar ainda, mesmo no nosso período, um período contemporâneo, nós não conseguimos aceitar a morte como um processo natural. Então, um dos cuidados paliativos é compreender que esse processo, de fato, ele faz parte da nossa natureza, né? Garantir uma avaliação, uma reavaliação e alívio afetivo da dor e outros sintomas que possam gerar desconforto para essa pessoa, para esse sujeito, para esse paciente. Então, o acolhimento é um processo muito importante. Hoje nós já temos uma medicina mais humanizada. E isso é de extrema importância. Ver o indivíduo como um todo, né? O que é esse todo? Né? São os aspectos psicossociais e um dos aspectos importantes que nós não podemos deixar de lado é o espiritual. Por quê? Porque cada pessoa ela tem uma religiosidade, uma espiritualidade e que ela precisa ser respeitada. Então, é necessário, né, que essa equipe ela conheça esses aspectos. Tá? Um outro aspecto importante é oferecer o melhor suporte, né, para esse paciente, concentrando-se na maioria da qualidade de vida, influenciando positivamente no curso da doença, quando possível, ajudá-lo a viver de forma ativa até a sua morte. Um passeio, olhar a natureza, sentir o cheiro das flores. Então, isso é dar um suporte para essa pessoa, tá? E para os familiares também. Então, o cuidador, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, as pessoas que estão ali, aquela equipe, ela precisa conhecer todos os aspectos para que ela possa trabalhar bem o indivíduo de forma ativa até o momento da sua morte. E isso é de extrema importância. E nós não podemos deixar de lado nenhum desses processos. Compreender também que os familiares e os entes queridos fazem parte importante desse processo, oferecendo um suporte, conforto, durante o adoecimento do paciente e também no processo de luto após o falecimento. Né? O tanatólogo, ele é o terapeuta do luto. O psicanalista também, ele pode fazer esse papel, né? De trabalhar o luto, porque no momento do luto, muitas pessoas elas se descaracterizam. Por quê? Porque é um momento de perda. É o único momento em que o ser humano ele vai sentir, de fato, a ausência do outro. E que se esse outro
ele tem um referencial muito forte na vida dessa pessoa, então ele não tem como, no momento de luto, de desamparo, de desespero, ele não se descaracterizar, porque ele vai se sentir só. Então, nós precisamos compreender que esse processo é tão doloroso para quem vai partir e para quem fica. Então, o acolhimento vai depois da morte, é para quem fica. Os cuidados paliativos, eles são frequentemente associados à assistência a pacientes, na maioria das vezes, em estados terminais. Mas essa visão, muitas vezes, ela é limitada, porque ela reflete o papel desses cuidados na prática médica. Na verdade, os cuidados paliativos são uma abordagem ampla e multidisciplinar que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sejam com doenças crônicas, graves, progressivas, independente da sua expectativa de vida. Tá? Então, é de uma extrema importância os cuidados paliativos. É porque são eles que vão dar suporte, tanto emocional, tanto social e espiritual para o doente, para os familiares. E eu diria que é de extrema importância que as pessoas que lidam diariamente com a morte, como uma equipe hospitalar, que se tenha a sua saúde mental como prioridade, que é uma coisa que pouco se vê no Brasil, é o cuidado com a saúde mental. O Brasil ele tem um índice altíssimo de suicídios, um índice alto de depressão. Hoje, o Brasil está quase nos primeiros lugares nos transtornos de ansiedade. Então, é necessário que a saúde mental ela seja prioridade, não só para quem está doente, não só para os familiares, mas para todos os profissionais que lidam com a morte diariamente. Né? Uma coisa interessante que eu ouvi do meu filho, que é acadêmico de medicina, ele dizia assim: mamãe, a senhora pensa que a gente não sente a dor de quem parte? Sente. Só que a gente não pode chorar porque o paciente morreu, mas a gente sente dor, a gente sente. Né? Então, o médico ele está ali, o acadêmico ele está ali, ele está diariamente convivendo com essa terminologia, com esse término, com essa vida, com esse momento da morte. Então, os cuidados paliativos eles são para todos. Um dos principais problemas emocionais que podem aparecer em pacientes que estão sob os cuidados paliativos, como eu falei anteriormente, é a depressão. É uma taxa altíssima, principalmente com pacientes com doenças terminais,
que variam entre 25% a 75% dos diagnósticos. É um índice alto, né? A pessoa já sabe que está no estado de término, ela sabe que vai partir, e, além desse processo, vem a depressão. Além da depressão, como eu coloquei antes, tem a questão da ansiedade, né? E isso pode incluir, dentro desse processo, né, várias intervenções que vão desde o controle dos sintomas até a assistência social, emocional para o paciente, seja ele oncológico, mas de difícil tratamento, mas nós precisamos manter uma autonomia e uma qualidade de vida, e que essa pessoa ela tenha mais atividade, né? Dentro da sua própria assistência, né? Seja ela médica ou terapêutica. Então, isso é muito importante, tá? Para que essa pessoa, mesmo num período término, ela tenha essa qualidade. Como eu falei, né, um outro problema emocional que é muito comum é a ansiedade. Ela pode desencadear o medo da morte, da incerteza sobre o seu futuro, das preocupações com os cuidados dos seus familiares, pela percepção da perda de controle sobre a sua vida. Então, é necessário que essa pessoa, esse paciente, em cuidados paliativos, evite a questão da ansiedade. É difícil, existe uma equipe disciplinar. Os nossos hospitais hoje têm o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o assistente social, que poderia dar esse suporte para o paciente com os familiares, tá? E isso é de extrema importância. Por mais que nós tenhamos o medo, que nós não tenhamos essa naturalidade de ver a morte como algo natural, mas nós precisamos, né, compreender esses processos. É muito importante reconhecer e tratar os problemas emocionais em pacientes com cuidados paliativos. Tá? Identificar precocemente o tratamento dos problemas emocionais, sejam eles depressão, ansiedade, angústia, melancolia,
e melhorar a comunicação entre esse paciente e a equipe que está ali e reduzir o máximo possível o estresse dos seus familiares. Isso é muito importante, tá? Principalmente quando tem algum microfone ligado aí, gente. Tá? Um barulho externo. Tem gente que está com o microfone ligado. Eu peço que desliguem os seus microfones. Um aspecto que eu acho muito importante de ser estudado e analisado é a abordagem biopsicoespiritual. Eu vou dizer por que a espiritualidade ela é tão importante nesse momento. Né? Em outros estudos, eu falei que a espiritualidade ela faz parte do estudo da tanatologia, porque nós precisamos conhecer a espiritualidade de cada um, de cada paciente nosso, para que a gente possa ter uma abordagem mais ampla, utilizando diversas áreas da saúde, da psicologia, para que a gente possa entender a complexidade do ser humano e da sua relação com a doença e com a morte. Por isso que é necessário essa biopsicossocial, tá? Essa abordagem considera que a saúde e a doença são resultados da interação de vários fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. E todos esses fatores, eles devem ser levados em conta nos diagnósticos, nos tratamentos e nas prevenções de doenças. Olha, em 2005, a Organização Mundial da Saúde, ela cria uma comissão mundial sobre determinantes sociais da saúde, com os seguintes objetivos, que muitos de nós desconhecemos. Tá? Por quê? Porque a morte é algo que ainda nos assusta. E nós não temos esses conhecimentos. Por exemplo, avançar e consolidar uma abordagem aos problemas de saúde pública, produzir evidências para as ações sobre os seus determinantes, visando o fortalecimento de práticas políticas, né, voltadas para esse aspecto. Olha aqui, eu tirei da Cielo essas condições esses determinantes sociais, tá? Onde, né, o que vai definir esse ser humano como um todo, tá? Vamos ver. A idade, o sexo, os fatores hereditários, o estilo de vida de cada indivíduo, as redes sociais e comunitárias a que eles participam, né?
os alimentos, a educação, o ambiente de trabalho, as condições de vida, os aspectos sociais, como desemprego, água, esgotos, serviços de saúde, habitação, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, elas são determinantes e vão influenciar tanto na saúde quanto na doença de cada sujeito. A gente acha que isso não tem importância, mas isso nos determina enquanto sujeito. E isso nos determina também quanto à nossa saúde biológica, a nossa saúde emocional e a nossa saúde social. Então, são determinantes sociais. E que nós precisamos, dentro de um processo de investigação sobre a doença, sobre a vida e sobre a morte. Nós precisamos conhecer esse modelo de determinante social. Aqui está a fonte da qual eu tirei essa pesquisa e esse selo, e que depois vocês podem ver esse artigo, que é muito interessante. Gente, eu gostaria que desligassem os microfones. Sobre a espiritualidade. A espiritualidade não está necessariamente vinculada a uma religião específica, mas sim a busca de um sentido para a vida, que vai além do nosso material. Tá? Então, a espiritualidade ela vai muito além de uma religião. Tá? Ela tem um sentido mais amplo. Ela serve como suporte de enfrentamento diante dos acometimentos à saúde, tanto para o doente quanto para o familiar. A espiritualidade, ela contribui para interpretar a doença, dando um sentido, um significado para ela. A espiritualidade, ela contribui, né, para essa interpretação da doença, também da vida, dando sentido e significantes, não só significados, mas significantes para a espiritualidade, ela aparece positivamente associada à qualidade de vida, né, na maioria dos seus domínios, tá? E ela proporciona informações necessárias e as principais barreiras ao abordar o assunto, né? O medo de impor as suas próprias crenças, a falta de tempo, o medo de ofender. Então, isso é necessário que nós tenhamos esse conhecimento. Dentro dos aspectos biológicos, sociais, emocionais, espirituais, nós precisamos conhecer cada um dos nossos pacientes, para que nós possamos positivamente trabalhar a sua qualidade de vida, seja
seja ela em período terminal ou não. O profissional que está ali diariamente com aquele paciente adoecido, ele precisa valorizar as crenças deste paciente, principalmente sobre a morte, os seus significados. Assim, ele poderá se permitir elaborar mecanismos de enfrentamento para que ele possa ajudar os familiares e o próprio paciente. Por exemplo, os enfermeiros, eles precisam reconhecer a importância da dimensão espiritual no atendimento de pacientes sob os cuidados paliativos. Isso é de extrema importância, porque aqui, nesse momento, a espiritualidade ela vai surgir mais forte, porque todos nós queremos a vida. E todos nós vamos apelar para a espiritualidade no sentido de nos mantermos vivos. Por isso que, dentre os cuidados paliativos, a espiritualidade ela é de extrema importância. Dentro desses cuidados paliativos, nós vamos ver qual é a nossa ética, tá? Dentro da nossa ética, existe o sistema de conselho de psicologia para a questão da psicologia, da religião e da espiritualidade. O que é que o Conselho de Psicologia fala sobre isso? Reconhecer a importância da religião, da religiosidade, da espiritualidade na constituição da subjetividade, particularmente em um país com especificidades, que é o Brasil. Então, isso é importante. Isso é de extrema importância, tá? E faz parte da ética profissional. Um outro aspecto também que faz parte da ética profissional é a religião, quanto à psicologia, transitam num campo, né, da produção de subjetividade, entendendo ser fundamental o estabelecimento de um diálogo entre esses conhecimentos. Né? Isso faz parte da ética profissional. Isso está dentro do manual. Eu sei isso, o manual de ética profissional. Eu achei importante nós conhecermos e visitarmos o que é que nos diz a psicologia, a ética da psicologia, em relação a essas questões de término e de cuidados paliativos. Então, a psicologia, ela requer toda a cautela para os seus conhecimentos fundamentados na laicidade da ciência
Não se confundam com os conhecimentos dogmáticos de nenhuma religião. Às vezes, nosso dinheiro, nossas condições, as circunstâncias, e quando tudo isso mostra que toda religião ela tem uma dimensão psicológica. Apesar da psicologia poder ter uma dimensão espiritual, ela não tem uma dimensão religiosa, o que nos remete à necessidade de aprofundamento, né, do debate, da interface da psicologia com a espiritualidade. Só lembrando que isso está no Manual de Psicologia, tá? Sobre a ética profissional. Qual seria a nossa atuação enquanto psicoterapeuta e equipe hospitalar, respeitando a posição religiosa dos nossos pacientes, como um elemento primordial para a relação psicoterapêutica? Integrar a dimensão espiritual e religiosa de maneira útil para os processos e fins terapêuticos, como acolhimento e ressignificação e resolução de conflitos. Essa é uma das nossas atuações. Né? Utilizar estratégias terapêuticas, éticas, garantindo a liberdade de expressão religiosa e espiritual dos nossos pacientes. Não confrontar, em momento algum, crenças religiosas. Tá? Isso não deve acontecer em momento algum. O mal parece pesquisar e identificar o papel da religião e da espiritualidade. Realizar manejo clínico com pessoas religiosas, considerando que elas possuem diferentes hábitos, os quais não devem ser julgados, mantendo o respeito. Então, isso é de extrema importância. A nossa atuação enquanto terapeuta e a atuação dos profissionais que estão diretamente nos hospitais ou nas residências, cuidando das pessoas em fase terminal. Então, a atuação dos profissionais devem ter manejo clínico, principalmente considerando que existem hábitos religiosos de diferentes, os quais não devem ser julgados, e sim respeitados. Tá? Esse é o material que eu preparei para a aula de hoje, colocando a questão da espiritualidade como fator principal na relação com o nosso paciente, seja numa doença terminal, numa doença crônica, mas nós precisamos entender, compreender e respeitar o nosso paciente, principalmente no aspecto de sua doença, do seu momento de vida, do seu momento de morte. Tá? Eu queria agradecer a atenção.
neste momento e dizer da importância de estudarmos, né, a terapia do luto, que a morte ela tem que ser vista como algo natural, e que nós precisamos compreender esse papel, essa questão entre a vida e a morte.